Amores, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje acerca da conquista da cidadania no Brasil, tá? E nós estudamos já ao longo, né, desses meses, né, e com certeza também em anos anteriores, vocês já ouviram falar acerca, né, das lutas, das conquistas, né, que foram acontecendo, né, ao longo dos tempos. Muitas pessoas tiveram que travar grandes batalhas, outras pessoas morreram, né, para que muitos dos nossos direitos fossem conquistados. Tá? E aí no Brasil, atualmente, a Constituição Federal de 1988 estabelece que todos são iguais perante a lei. Mas a gente sabe, né, que infelizmente, na atualidade, apesar de estar lá na Constituição, mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Isso não existe de fato, né? Ainda existem muitas irregularidades, injustiças, não é isso? E mesmo após, né, ter travado todas essas lutas para se conquistar tudo isso, ainda existe muito a se fazer. E no passado, gente, era bem pior, né? No passado não funcionava dessa forma, né? Porque muitas pessoas eram excluídas da cidadania do Brasil. Essas pessoas precisaram lutar muito para conquistar, né? Para que houvesse essa vitória. A conquista do voto feminino, já falamos, né, que o voto feminino, as mulheres elas não tinham direito a voto, né? Então, a partir de 1934 até 1934, essas mulheres elas não podiam votar. Mesmo nessa condição, em 1929, no estado do Rio Grande do Norte, Luísa Alzira Soriano foi eleita prefeita da cidade de Lages. Ela se tornou a primeira mulher eleita no Brasil e em 1934, com a elaboração de uma nova Constituição para o país, foi permitido às mulheres votar e concorrer a cargos políticos. Somente em 1946, com uma nova Constituição, todas as mulheres conquistaram o direito ao voto. Um outro direito conquistado foram os direitos dos trabalhadores. Antigamente, aqui no Brasil, né, as leis elas prejudicavam muitos trabalhadores, com prisões e até mesmo expulsões. E aí, com o passar do tempo, esses trabalhadores, após travarem grandes lutas, né, na maioria imigrantes europeus que presenciaram lutas em seus locais de origem, passaram a reivindicar melhores condições de trabalho. Muitas greves ocorreram, né, nesse período, e quando foi em 1917 em São Paulo, né, São Paulo ele foi um local em que mais se destacou, né, nesse ponto de greves, tá? Milhares de trabalhadores pararam de trabalhar por 35 dias para reivindicar aumento do salário, jornada de 8 horas, fim do trabalho noturno para mulheres e crianças e direito de se organizarem. Os donos das fábricas aceitaram aumentar o salário dos operários. A partir de 1930, foram criadas diversas leis favorecendo os trabalhadores brasileiros e em 1943 essas leis foram reunidas na Consolidação das Leis do Trabalho, que permanece vigente no país, mas passou por várias modificações. Os direitos da população negra, por 350 anos, a população negra foi escravizada no Brasil. Em 1888, no dia 13 de maio, conquistou a liberdade. Entretanto, esse foi só o primeiro passo desse grupo para a cidadania, o qual passou a reivindicar direitos iguais e o fim da discriminação racial. Somente em 1988, com a elaboração de uma nova Constituição, a discriminação racial se tornou crime perante a lei, mas isso não foi suficiente. Então, em 2010, foi elaborado o Estatuto da Igualdade Racial, que é um conjunto de regras e princípios que objetivam diminuir a discriminação
e a desigualdade social, tá? Infelizmente, essa conquista, né, ela, vez ou outra, a gente ainda vê algumas pessoas, né, que não respeitam, né? E isso é algo assim que entristece a alma de boas pessoas, né? E aí nós temos a luta pela volta da democracia. Em 1964 e 1985, a população brasileira vivenciou a chamada ditadura militar. Durante esse período, diversos direitos dos brasileiros foram suspensos. Podemos citar como, por exemplo, o fato de o presidente da República não ser mais eleito por meio do voto da população, sendo então escolhido por um conjunto de políticos. A partir de 1983, vários protestos começaram a ser organizados em algumas cidades do Brasil e contaram com o apoio de muitos trabalhadores, estudantes, artistas e também outros políticos. Esses grupos queriam voltar a escolher diretamente o próximo presidente e os protestos ficaram conhecidos, né, como diretas já. A conquista do voto direto para presidente só ocorreria em 1989. No entanto, as diretas já foram muito importantes porque contribuíram para que a população pudesse novamente exercer o seu direito à liberdade. Isso é importantíssimo, a liberdade de se expressar, né? A liberdade de expressão. Em 1988, com a nova Constituição, esses direitos e outros foram garantidos por lei, como o direito de as pessoas analfabetas votarem, o que até então era proibido, tá? E aí, gente, falando acerca de todas essas conquistas, ultimamente nós temos muitas organizações não governamentais, né, que são as ONGs. São instituições, essas instituições elas não possuem fins econômicos e lutam pela efetivação dos direitos inscritos na Constituição de 1988, principalmente os direitos humanos. Afinal, é dever dos próprios cidadãos, né, nosso dever zelar por esses direitos e reivindicar o seu cumprimento. As ONGs elas podem atuar em diversas áreas, como por exemplo cultura, meio ambiente, proteção dos animais, saúde, educação, emprego, treinamentos, esporte, combate à fome, proteção de grupos sociais específicos como mulheres, crianças, idosos, entre outros, tá? E aí, o que a gente pode tirar desses textos, né? Desses conteúdos trabalhados até agora, né? No nosso módulo, né? O que nós sabemos? Ser cidadão é ter direitos assegurados e respeitar as leis, além de participar da vida do país, colaborando para melhorar. Os atuais direitos dos cidadãos foram conquistados no decorrer da história da humanidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma grande conquista. Nesse documento estão escritos os direitos fundamentais das pessoas. No Brasil, vários direitos importantes foram conquistados e estão inscritos na Constituição Federal de 1988, como o direito à vida, à educação e à participação política de todos, tá? De todos os indivíduos, tá certo? Então, sabendo de tudo isso, tá? Fica para casa, página 18 e página 19. Beijo grande no coração de vocês. Nós temos mais aula de história na próxima semana. Tchau, meus amores!